Curiosidades sobre a Rússia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um país imenso, cheio de histórias, paisagens deslumbrantes e uma cultura fascinante, a Rússia. Desde a sua vasta extensão territorial até as complexidades da sua sociedade e cultura, a Rússia guarda segredos e curiosidades que vão te surpreender. Vamos conhecer algumas delas agora. A imensidão da Rússia. Vamos começar com um dos fatos mais impressionantes. A Rússia é o maior país do mundo em termos de área, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase o dobro do tamanho do segundo maior país, o Canadá. A Rússia se espalha por 2 continentes, Europa e Ásia, abrangendo 11 fusos horários diferentes. Se você pegar um voo de uma extremidade à outra do país, pode demorar mais de 10 horas. Além disso, a Rússia faz fronteira com 16 países diferentes, mais do que qualquer outro país no mundo. E sabia que a região de Kaliningrado, no oeste, é um enclave russo? Isso significa que ela está separada do resto do território russo e cercada por países como a Polônia e a Lituânia. Outra curiosidade geográfica é o Lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. Ele contém cerca de 20% de toda a água doce não congelada do planeta. Incrível, né? História e política. A história da Rússia é marcada por transformações profundas, desde o Império Russo até a União Soviética e, finalmente, a Federação Russa. Uma curiosidade interessante é que o czar Pedro o Grande foi responsável por modernizar o país no século XVIII, inspirando-se nos modelos ocidentais para transformar a Rússia em uma potência militar e cultural. Outro ponto curioso é sobre a Revolução Russa de 1917, que colocou fim ao regime czarista. Esse evento marcou o início da Era Soviética, que transformou a Rússia em um estado comunista por mais de 70 anos. Durante a Guerra Fria, a União Soviética competiu diretamente com os Estados Unidos em uma corrida tecnológica, militar e espacial. Uma das personalidades mais conhecidas dessa época é Joseph Stalin. Sob o seu governo, a União Soviética passou por um rápido processo de industrialização, mas também por um período de repressão política e expurgos em massa. Mesmo após a queda da URSS, a Rússia manteve um papel central na política mundial, principalmente através de sua influência militar e econômica, como o maior exportador de gás natural do mundo. Cultura e idioma. Quando se trata de cultura, a Rússia é um tesouro artístico. O balé russo é mundialmente famoso, com companhias como o Balé Bolshoi de Moscou e o Balé Mariinsky de São Petersburgo. O escritor Fyodor Dostoiévski também é uma figura de destaque, sendo considerado um dos maiores autores da literatura mundial, com obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. E claro, não podemos esquecer o cinema russo. Diretores como Sergei Eisenstein, conhecido pelo clássico O Encouraçado Potemkin, foram pioneiros no cinema de montagens e narrativas visuais inovadoras. Outro aspecto fascinante da Rússia é o idioma. O russo é o idioma oficial, mas o país abriga mais de 100 línguas minoritárias, graças à diversidade étnica presente em seu vasto território. O alfabeto cirílico, usado no russo, pode parecer complicado para quem não está familiarizado, mas é uma peça importante da identidade cultural russa. A vida no frio. Com uma área tão grande, a Rússia tem uma variedade climática imensa. Porém, boa parte do país vive sob invernos rigorosos, com temperaturas que podem cair abaixo de 50 °C em algumas regiões da Sibéria. A cidade de Oymyakon, por exemplo, é conhecida como o local habitado mais frio do mundo. Lá no inverno, as temperaturas podem chegar a impressionantes 60 °C, mas o frio não impede os russos de aproveitarem suas tradições. Um bom exemplo disso é o Banya, uma sauna russa tradicional que faz parte do cotidiano e da cultura de bem-estar do país. Outro costume é o famoso Ded Moroz, o Papai Noel russo, que é diferente da versão ocidental e tem sua própria história. Mitos e curiosidades bizarras. Agora vamos mergulhar em algumas curiosidades bizarras sobre a Rússia. Por exemplo, você sabia que na Rússia as pessoas não costumam dar flores em números pares? Presentear com flores em número par é reservado para funerais. Outro fato curioso é que no metrô de Moscou, as estações não são apenas meios de transporte, mas verdadeiras obras de arte decoradas com mármore, vitrais e esculturas. E que tal o mito sobre Ivan o Terrível? Muitos acham que ele foi um líder sanguinário, mas a palavra terrível na verdade tem um significado diferente em russo. Seria mais apropriado traduzir como Ivan, o Formidável, ou o Poderoso. Outro fato interessante é que durante a época soviética, as autoridades tentaram domesticar raposas para torná-las animais de estimação. Isso aconteceu como parte de um experimento científico sobre a domesticação, e até hoje existem raposas domesticadas que descendem desses animais. Tecnologia e o futuro da Rússia. Apesar da imagem histórica e tradicional, a Rússia também é um país que avança em tecnologia. O programa espacial russo é um dos mais antigos do mundo, sendo o primeiro a lançar um satélite artificial, o Sputnik, em 1957, e a enviar o primeiro humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Hoje, a Rússia continua a investir em ciência e tecnologia, especialmente nas áreas de energia nuclear e inovação militar.
O país tem uma forte presença na indústria aeroespacial e está desenvolvendo parcerias com outras nações em tecnologias, como inteligência artificial e exploração espacial. Conclusão. E essas foram algumas das curiosidades mais fascinantes sobre a Rússia. Um país com uma história rica, paisagens de tirar o fôlego e uma cultura incrivelmente diversa. Gostou de aprender mais sobre esse gigante? Se você quer ver mais vídeos sobre curiosidades de outros países ou temas históricos, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!